Você fez um teste de gravidez e deu negativo, mas você sente que tem um bebê ali dentro. Logo em seguida, escutei a palavra aborto. Quase perdi o chão. Eu passei por isso e eu vou vir contar para vocês a minha experiência. Oi, gente, meu nome é Bruna Tort e hoje eu venho contar a história que mudou a minha vida. Um mês antes do meu casamento, eu parei de tomar um anticoncepcional, esperando que a minha história ia ser daquelas de casamento, viagem, bebê. Mas não. Thales veio depois de 4 meses do casamento. Vocês não me conhecem muito ainda, mas tudo na minha vida vem com emoção. E o atraso menstrual veio. Fiz um exame de sangue. E o exame de sangue deu negativo. Ali eu falei, não, daqui a pouco desce. E nada de descer. Já estava quase 20 dias de atraso. Comentei com uma cliente minha que estava atrasado, já fazia 20 dias que eu tinha feito exame de sangue e tinha dado negativo. E ela perguntou para mim, Bruna, já aconteceu isso com você? E eu falei, não, é a primeira vez. E ela falou, Bruna, faz um exame. Faz o exame, porque se isso não... Esse é o Thales. Vem cá. Esse é o Thales. Hoje o Thales tem 9 anos de idade. E essa história é sobre ele. E ela falou, Bruna, faz o exame. Porque se isso nunca aconteceu com você, você tá grávida. Eu falei, imagina, eu fiz exame de sangue, como que o de exame vai dar negativo? Pois bem, fui lá, comprei o exame de farmácia. Por dentro eu já estava achando que eu já estava toda bichada por dentro, porque não era possível um exame de sangue dar negativo, como que o de farmácia daria positivo. Mas comprei para desencargo de consciência. Esperei no outro dia, fiz bem. Positivo, gente. A minha cliente estava certa, eu estava grávida. E aí aquela felicidade, aquela alegria, já marquei médico na segunda-feira, cheguei, no sábado repeti o exame de sangue, que aí sim ele deu positivo, mas o primeiro tinha dado negativo e esse deu positivo junto com o teste de urina. Levei no médico, cheguei lá, mostrei o exame para ele, mas ele não olhou muito, perguntou a minha última menstruação, falei a data. Bruna, então vamos na ultrassom, que eu quero dar uma olhada. Pelas contas da minha menstruação, eu estaria de 9 semanas. Quando ele colocou o ultrassom, ele ficou meio surpreso, fez uma cara meio de mistério, e ali já me deu um gelo, eu e meu marido na sala, e aquele silêncio, e ele falou, Bruna, 9 semanas era para ter um bebê já para ouvir o coração, e só tem o saco gestacional. Das duas, uma. Ou você teve um aborto, ou a sua idade gestacional está errada. Só que, gente, a palavra aborto para uma tentante, meu sonho é ser mãe. Era ser mãe, né? Hoje eu tenho 3 filhos, mas o meu sonho era ser mãe. Eu não sabia se eu podia engravidar, se eu não podia engravidar. Então imagina, você com um positivo, ali na porta para ser mãe, você ouve uma palavra aborto. E eu tinha tido um sangramento no meio desse atraso, tinha tido um sangramentozinho, mas não chegava a ser menstruação. E também não durou muito, foi pouco. E aí quando ele falou aborto, eu lembrei disso na hora. Aí eu falei, meu Deus, não acredito. E eu não escutei mais nada, foi tudo como um eco, assim. Aí ele me levou, né, para outra sala. Foi quando ele olhou o meu exame de sangue e ele viu o quantitativo e falou: Bruna, pode ser que a idade gestacional esteja errada. Só que ali, gente, eu já estava desesperada. Eu queria acreditar, mas sabe assim, quando você começa a achar que o pior tinha acontecido? Pois é, foi assim que eu fiquei. Me pediu 2 semanas de repouso absoluto e repetiu o exame em uma clínica especializada. Foi o que eu fiz. Fiquei as 2 semanas de repouso. Ele pediu para eu marcar em uma clínica especializada em ultrassom, porque o aparelho dele não era muito bom. Então eu fiquei 2 semanas, só que 2 semanas apreensiva. Entrei no YouTube, entrei no Google, tudo para ver se era possível. A minha idade gestacional tá errada e tinha pouquíssima informação. Pensa, isso foi há quase 10 anos atrás, né? 10 anos atrás, tá? Vai fazer 10 esse ano. E eu desesperada, mas fiz as 2 semanas de repouso e voltei na clínica especializada em ultrassom. Fiz e Thales estava lá. Coraçãozinho batendo como nunca, foi uma alegria imensa. Eu não sabia como agradecer a Deus. O Thales estava de 8 semanas nesse dia que eu fui fazer e a gente conseguiu ouvir o coração dele. Então, quando eu fui lá fazer a primeira ultrassom com o doutor, ele tinha 6 semanas. 6 semanas só tem um saquinho gestacional, é muito difícil conseguir ouvir o coração.
E assim foi o do Thales. Mas primeiro o desespero, o susto de talvez ele não estar ali. E graças a Deus não foi isso, foi só uma conta gestacional errada. Porque eu ovulei tardiamente, não ovulei no tempo certo. Por isso que o meu exame de sangue deu negativo. Eu estava em atraso, mas ainda não estava grávida, porque eu ainda não tinha ovulado. Fui ovular depois, foi quando fecundou, e o Thales hoje está aqui lindo e maravilhoso. Esse é o Theo. Eu também vou contar a história dele, porque também Theo teve surpresas. Mas calma, gente, esse foi só o começo da história. Quando a gente descobre que está grávida é uma alegria e logo em seguida a gente quer saber o quê? O sexo. Então, no próximo vídeo eu vou contar para vocês. A médica disse que o Thales era uma menina. E, surpresa, um meninão. Mas eu conto para vocês no próximo vídeo. Tchau!